Bom, vamos fazer a instalação do nosso banco de dados. No caso, a gente vai fazer a instalação aí do Postgres. Para instalar o Postgres, a gente tem o processo normal, se a gente quisesse, seria vir no site do Postgres, fazer o download, ou então ver as instruções específicas de acordo com o seu sistema operacional. Isso vai mudar de acordo com o sistema que você estiver usando. Mas ao invés de fazer a instalação padrão, que seria essa, a gente vai estar trabalhando aqui com containers do Docker. Então, ao invés de baixar ele e fazer a instalação normal para depois configurar, a gente vai criar um container direto já com o Postgres rodando. Mesma coisa a gente vai fazer depois para instalar o pgadmin. Ao invés de fazer o processo normal de download, instalação e configuração, nós também vamos pegar um container pronto do pgadmin 4 e aí vamos usar o Docker para rodar o pgadmin e o Postgres. Acho que a vantagem disso é que você não precisa ficar com o Postgres rodando o tempo inteiro. Na hora que você quiser ou precisar do Postgres, você aciona lá o Start ou Container, usa ele, terminou, não precisa mais, você para o container e não perde as informações. Primeiro, na prática, a gente começa fazendo a instalação do Docker. Normalmente o Docker não vem instalado por padrão. Mesmo na distribuição que a gente está usando aqui, ó, ele não sabe o que é por enquanto. Então vamos fazer a instalação dele. Aqui é bem tranquilo, no caso a gente só vai executar alguns comandos para instalar algumas dependências que ele pode precisar. Pronto. Vamos pegar a chave do repositório. Eu vou criar um arquivo para guardar o endereço aí do repositório do Docker, para ser usado aí pelo Linux. Tem jeitos melhores de fazer isso, mas vai funcionar. E com o Torch a gente está criando um arquivo. E aí nós vamos abrir esse arquivo para poder colocar alguma coisa dentro dele. Vai pedir a senha. Se não me engano, ele pede a senha 2 vezes mesmo. Eu abri o arquivo. E agora o que eu vou colocar lá dentro? Só essa linha, ó. Cola ela aqui dentro. Salva. Pode fechar o editor que abriu. E aí sim, vamos fazer a instalação do Docker. Pronto, está feita a instalação. Agora o Docker deve estar rodando. Pronto. Eu vou instalar uma outra ferramenta para facilitar um pouco o nosso serviço com o Docker. Para não ter que ficar indo na linha de comando para começar container e parar container, eu vou usar uma ferramenta que é o Portainer. Então, o Portainer é uma ferramenta para a gente gerenciar o Docker. Não só o Docker, ele também funciona com Kubernetes, com outras coisas também. E o jeito mais fácil de rodar ele aqui no caso é através de um container. Então a gente vai ter um container rodando na nossa máquina e roda o Portainer. Olha que loucura, ele vai ter um container que tem uma ferramenta que a gente usa para gerenciar os containers. Está lá na prática também. É só rodar esses dois comandos. No primeiro a gente cria um volume para o Portainer guardar os dados dele. E aí no segundo, sim, a gente cria o nosso container do Portainer. Ele vai baixar a imagem do Portainer, porque é a primeira vez que eu estou usando nessa máquina. Isso é só na primeira vez, tá? Pronto, está criado o container do Portainer. Como é que eu acesso ele? Se você abrir no navegador o endereço localhost na porta 9000, é onde o Portainer está rodando na sua máquina agora. Primeira execução que você fizer, você vai ter que criar um usuário para o Portainer. Pode deixar como admin. A senha tem que ter 8 caracteres. Eu costumo colocar de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesmo, só para não esquecer. Fica fácil de lembrar, mas você pode usar a senha que você quiser, desde que você não esqueça. Crie o usuário. No nosso caso, o Portainer vai ser usado para gerenciar o Docker. Então seleciona aqui o Docker, vai estar rodando localmente, manda conectar. Pronto.
Esse portainer ele vai estar sempre rodando, tá? Mesmo quando você reiniciar a máquina, na hora que você ligar novamente, ele já está executando, você pode abrir ele na porta 9000, já vai cair direto aqui. E aí aqui dentro você consegue ver quais os containers, as imagens que você tem rodando. No nosso caso, o único cara que está rodando por enquanto é o próprio portainer. Se você quiser, você pode criar um ícone para abrir o localhost na porta 9000. Aí você pode deixar um ícone aqui no desktop para fazer isso. Tem aqui como fazer essas etapas. No caso, rodando aqui no Linux Mint, no Cinnamon, tá? Dependendo do sistema operacional que você tiver, vai ser um pouco diferente a maneira de fazer isso. Nós já cadastramos o usuário com a senha, já pegamos o dock da esquerda, já está pronto. Aí vem a instalação do Postgres. A instalação do Postgres, ao invés de criar um container direto, a gente vai fazer isso usando um arquivo Dockerfile. Por quê? O container criado a partir da imagem original, a imagem do Postgres, não vem com a linguagem definida como o português do Brasil e não vem com o fuso horário que a gente está aqui usando em Minas. Então a gente vai mudar isso criando um Dockerfile para gerar uma nova imagem e já vai sair corretamente aí o locale com PTBR e o fuso horário já vai sair com aí de América São Paulo. Então, cria um arquivo chamado Dockerfile. Aí você pode criar esse arquivo em qualquer lugar, tá? Não tem importância onde é que você vai fazer isso, não. Vamos lá, shed Dockerfile. Você vai abrir ele e vai colar o que está aqui no passo 3.1. Pronto, salva. Pode fechar o editor. Agora que já tem um arquivo, a gente pode criar a imagem. Tá? É para rodar esse comando, o ponto aqui também faz parte. Tá? Esse ponto é para indicar que o Dockerfile, esse arquivo que a gente acabou de criar, está no diretório atual. Está no próprio diretório onde eu vou estar executando esse comando agora. O meu arquivo Dockerfile já está no próprio diretório atual. Aqui você pode trocar esse nome. Tá? Geralmente a gente coloca o nome do usuário do Docker Hub ou do serviço de imagem que você está usando. Pode colocar o nome de vocês aqui. Não vai fazer diferença. Desde que você lembre o valor que você colocou. Você vai precisar dessa informação ali na frente. Copia essa linha, inclusive o ponto final. Ó. Não esqueça do ponto, senão vai dar erro. Manda rodar. De novo, ele vai demorar um pouco, porque ele vai ter que baixar a imagem do Postgres original para depois criar a nossa imagem. Pronto. A imagem foi criada com aquela tag que nós definimos. Uma vez que a imagem está pronta, agora sim a gente pode criar um container para o Postgres. Primeiro a gente vai criar uma rede para a gente comunicar o Postgres com o pgadmin. Uma rede do Docker, tá? Agora a gente vai criar um volume para o Postgres salvar as informações dele, para não ficar dentro do container e ficar dentro desse volume na minha máquina. E aí sim, eu vou criar o nosso container do Postgres. Aqui, o que você tem que tomar cuidado? Você vai escolher a porta. Onde está em amarelo é a porta do seu computador, no seu notebook, que você quer usar para acessar esse container. Às vezes você já tem alguma coisa rodando nessa porta, é só você mudar esse valor. Ele vai conseguir acessar dentro do container nessa porta. E a outra informação que você tem que tomar cuidado, que eu esqueci de marcar aqui, é o nome da imagem. Ó. O nome que você colocou aqui tem que ser o mesmo que você coloca aqui. Copia esse comando. O usuário administrador do Postgres vai ser o admin. A senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Se você quiser uma outra senha ou um outro usuário, é só você mudar essas informações. Se não, Ctrl C, Ctrl V. Rodou. Já tem o nosso Postgres executando na nossa máquina. Se você for lá no Portainer e atualizar a lista dos containers agora, ó, a gente tem um container rodando com o Postgres. Ele já deve estar pronto aí para receber conexões. Mas antes de começar a testar, a gente vai instalar o pgadmin. Aqui eu vou fazer um esquema um pouco diferente, porque tem alguns arquivos que o pgadmin gera ou salva que eu quero ter acesso nisso depois.
Então, ao invés de colocar um volume gerenciado aí pelo próprio Docker, eu vou fazer isso dentro de um diretório meu. Eu vou guardar os dados do pgadmin num diretório que eu sei aonde fica, onde está, para ficar mais fácil de eu acessar ele, tá? No caso, eu vou criar um diretório programas. Eu acho que ele não existe aqui ainda. Vou entrar nesse diretório. E dentro do diretório programas, eu vou criar um diretório pgadmin data. Ctrl Shift V para colar aqui. Ou seja, nesse diretório pgadmin data é onde o pgadmin vai colocar as informações dele. Por que eu não criei do mesmo jeito que eu fiz para o Postgres? Porque eu quero ter acesso a esse diretório. Eu quero achar ele fácil quando eu abrir o gerenciador de arquivos aqui, ó. Eu sei que é só entrar em programas e ele está aqui, ó. Se você for procurar o do Docker, não é uma coisa tão simples, vai ter que chegar num outro caminho, é um pouco mais trabalhoso para alcançar. O problema desse diretório é que ele tem um usuário, no caso, o meu usuário que criou o diretório é o dono dele. Então, se você for lá, ó, o pgadmin, eu estou como dono dele, ó, o grupo e o dono é o meu usuário Rafael aqui no caso. Esse usuário Rafael é diferente do usuário que está rodando dentro do container do pgadmin. E aí, o nosso container não conseguiria acessar esse diretório. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar o dono do diretório para esse usuário com código 5050 aqui. Esse usuário 5050 é o usuário do pgadmin dentro do container. Então, eu estou dando acesso para o usuário do pgadmin nesse diretório pgadmin data. Agora que já existe aí um diretório pronto para ser o volume, agora a gente vai criar o container. Aqui o que você pode mudar? Mesmo esquema, ó. Em que porta o pgadmin vai estar rodando? Eu coloquei na porta 5435, eu inventei isso aqui. Tá? Você pode escolher outra porta. O usuário que vai acessar o pgadmin, eu coloquei admin@email.com. Tá? E a senha vai ser 12345. Cuidado aqui que você tem que rodar esse comando no diretório aonde está o pgadmin data. Então, você vai copiar esse aqui. Onde é que está o pgadmin data? Está dentro do diretório programas. Então, é no diretório programas que eu vou colar e executar isso aqui. Porque ele vai pegar o diretório atual, que é o caminho até o diretório programas, e aí dentro aqui o nosso volume. Mesma coisa, primeiro acesso, ele vai baixar a imagem do pgadmin. Pronto. Agora a gente já tem um container rodando o pgadmin. Já está funcionando na porta 5435. Como é que a gente abre ele aqui na minha máquina? Você vai lá no navegador e vai abrir o localhost na porta 5435. Então, ó, localhost 5435. Eu estou acessando, a partir dessa porta do meu computador, o container que está aqui, né, na porta 80 do pgadmin. Então, o Docker faz essa comunicação da porta 5435 da minha máquina com a porta 80 do container. Então tá lá. Ó. Esse é o pgadmin que está rodando dentro do container. O usuário, eu falei para vocês que é o admin@email.com. A senha ficou 12345. Pronto, abri o pgadmin. Ele ainda não tem um servidor configurado. O que a gente vai fazer então? Vamos adicionar um servidor do Postgres aqui. Ou seja, eu vou fazer o container do pgadmin se comunicar com o nosso container do Postgres. A gente vem aqui em Servers, botão direito, eu vou criar um novo servidor. O nome desse servidor eu coloquei PostgreSQL Container. Só para você lembrar que é o Postgres que está rodando dentro de um container. Mas a gente tem que configurar ali. Lá na aba de conexão, qual é o host que está rodando o Postgres? Então aqui na aba conexão, ó, qual é o endereço do Postgres?
o pgadmin conseguir acessar ele. No caso, o Postgres está rodando num container. Com aquela rede Docker que a gente criou, se a gente colocar o nome do container, um container consegue acessar o outro. Esse é o domínio, é o endereço do container dentro da rede. A porta 5432 é a porta que a gente tinha colocado no Postgres. Não tem problema. O usuário, vamos colocar aqui já, é o admin. E a senha do Postgres a gente colocou 12345. 12345. Pode até salvar. Pronto. Tá lá. Ó. Eu consegui acessar o Postgres a partir do pgadmin. Os dois rodando dentro de um container. Eu falei para vocês daquela questão do diretório com permissões diferentes, tá? A ideia aqui é que no pgadmin, vamos criar um banco aqui só para vocês verem. Vou criar um banco teste. Nesse banco teste, existe uma ferramenta aqui no pgadmin que é para você criar o diagrama entidade relacionamento. E aí você consegue desenhar, vamos pensar, como é que é a estrutura do banco que você quer, das tabelas. Ó. Eu posso adicionar uma tabela, sei lá, produto. Por que eu fechei? Não sei. Vamos colocar as colunas já. Ó. Por exemplo, o código do produto vai ser auto-incrementado. Tá, big serial. Não é nulo, chave primária. O produto pode ter nome. Vai ser texto. O produto pode ter uma descrição. E por aí vai. Tá? O importante aqui não é o exemplo. Só quero mostrar o que dá para fazer com a ferramenta. E o bacana é que uma vez que você tem o modelo desenhado, inclusive com relacionamentos, tá? Por exemplo, aqui pode ser venda direto só para mostrar. A venda tem um código. Não sei, um cliente. Nossa, estou inventando aqui, ó. Vai ser texto. Mas você pode fazer relacionamentos, ó, entre produto e venda, de repente. Dá para você fazer relacionamento de um para muitos, de muitos para muitos. Entre as tabelas aqui. E o bacana é que uma vez que você tem o desenho, você consegue gerar o SQL disso. Dessas tabelas que eu desenhei ali. Ó. Ele cria o SQL para mim e eu consigo executar esse SQL. Isso vai ser aplicado ó, no banco que eu estou usando. Então, se eu vier agora aqui nos esquemas, no público, você vai ver que as tabelas produto e venda foram criadas. Ó. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse arquivo do script, por exemplo, eu posso salvar. Esse cara é o script criação das tabelas, por exemplo. .sql. Salvei. Mesma coisa eu posso fazer com o modelo. Eu posso salvar o modelo. Esse aqui é o modelo do banco teste. Onde é que está salvando essas informações? O pgadmin está salvando isso dentro daquele volume. Depois, se eu quiser, eu consigo abrir e carregar esses arquivos, ó, tanto do modelo quanto do script que eu gerei. Mas e se no meu computador eu quiser ter acesso a esse modelo ou a esse script? É para isso que tem aquele diretório lá no Programas, o pgadmin data. Aqueles dados que eu salvei lá estão aqui dentro. Eu posso abrir esse diretório. O problema agora é que eu não tenho mais acesso direto. Se eu tentar abrir com o meu usuário Rafael, ele não vai deixar, eu não tenho permissão. Mas se eu entrar com a senha aqui, superusuário, a senha do Linux, né? Ele vai conseguir abrir. E aí aqui dentro do pgadmin data, se você for dentro de storage e no meu usuário do pgadmin, admin@email.com, eu consigo achar aqueles arquivos. Eu posso copiar esses arquivos daqui e de repente colar aqui em documentos. Talvez tirei de dentro do diretório do container, né? Do pgadmin data. Está lá dentro de programas. Ó. Eu tirei daqui e trouxe ele para o meu computador, vamos pensar assim.
Ó, eu não consigo entrar nesse diretório pgadmin data porque eu não tenho permissão, tá? Se vocês forem lá no diretório documentos, deixa eu abrir ele aqui que eu acho que é mais fácil. Eu tirei lá daquele diretório e coloquei aqui, ó. Quando eu trouxe ele para o diretório documentos, eles vieram com o meu usuário do computador. Mas dentro lá do pgadmin data, lembra que esse diretório é do 5050. A permissão vai estar diferente. Eu vou fazer um teste só para vocês verem. Imagina que eu fui lá e criei um arquivo de repente. Eu vou criar um outro aqui. Esse vai ser a criação de tabelas 2. Se você olhar, então, ó, ls-al. Esse arquivo que eu acabei de criar aqui é do meu usuário Rafael. Ah, mas eu preciso abrir esse arquivo dentro do pgadmin. Ele não vai deixar você colar ele aqui direto, você vai ter que abrir esse cara como root. Ó, eu estou usando o gerenciador de arquivos como superusuário. Então, se a gente for lá agora. Home, Rafael, programas, pgadmin data, storage. E eu vier aqui e tentar colar, ó, consegui. Dado que eu tive que copiar do meu usuário Rafael, mas abrir ele como superusuário aqui. Botão direito, Open as Root, ele vai abrir com privilégios elevados aqui. Colei o arquivo, tá? Aqui dentro. E aí eu vou tentar abrir esse arquivo lá dentro do pgadmin. Então, por exemplo, aqui no script, ó, eu podia vir e carregar. Ele apareceu aqui, ó, script de criação de tabelas 2. Mas se você observar, ele está com cadeado. Eu até consigo abrir ele aqui, ó, e carregar e executar. Mas eu não vou conseguir alterar e salvar esse arquivo, porque ele está com permissão com o dono desse arquivo é o Rafael, não é o usuário do pgadmin. É o único problema que você pode ter entre copiar e colar. O que você podia fazer para não ter esse problema? Eu coloco aqui na prática também, tá? Explicando tudo isso aqui, tá, gente? Eu preciso mudar as permissões, o dono do arquivo, antes da gente copiar ele para lá. Eu teria que ter pego esse arquivo aqui, mudado o dono dele para não ser o usuário Rafael e sim ser o usuário 5050, para ir pegar esse arquivo e arrastar ele para cá, como sendo do usuário 5050. Que aí o usuário vai ser o 5050 e aí você vai conseguir abrir ele dentro do pgadmin e conseguir fazer mudanças nele se você quiser. Então é um pouco mais trabalhoso, mas é possível trabalhar com isso aí também. E aí está feito. Nós temos 2 containers, um para o pgadmin e um para o Postgres. Terminei de usar, já usei, já fiz o meu programa, já testei. Posso parar, não quero mais mexer com o Postgres. O que você faz? Vai lá no Portainer, seleciona os dois e para ele, dá stop. Tá? Não vai remover, não. Pronto, ó, não está mais rodando na minha máquina. Mais tarde ou outro dia, preciso trabalhar com o Postgres. Abre o Portainer, localhost 9000, vai lá na lista de containers, seleciona o que você quer e starta. Pronto, Postgres está rodando. Ah, eu preciso do pgadmin também. Starta. Pronto, o pgadmin está rodando.